Busca a Escritura, Santa Escritura, busca teu mestre dia a dia, busca aprender a doce história, que bênçãos ela te anuncia. Vai indaga o rei ordena, pede ao Senhor a salvação. Bate hoje a porta em graça plena, ali terás real perdão. Graça e paz da parte de nosso Deus e também de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, meus queridos. Amém? Você está aqui no canal Busca a Escritura, um canal feito para pessoas sinceras que querem conhecer a verdade para o tempo que estamos vivendo. E o tempo que nós estamos vivendo é o tempo do fim. Tá? Não é o fim do tempo ainda, mas é o tempo do fim. E falta pouco para Cristo voltar. E nós estamos estudando o livro do Apocalipse capítulo por capítulo e versículo por versículo. E nós estamos dando continuidade ao estudo que nós já iniciamos há algum tempo atrás, que tem a ver com Apocalipse capítulo 13. Já estudamos o livro do Apocalipse capítulo 13, versículo 1 ao 10. Já foi identificado quem é esta besta que emerge do mar. Agora, para nós é importante nós entendermos quem é a besta que emerge da terra. Tá ok? Já deixando claro para vocês, meus queridos, que besta ou animal em profecia é um símbolo, eu vou até ler aqui nas características, mas já vou antecipando, é um símbolo de um poder, de um reino, e que é normalmente uma referência a um poder, rei ou reino, hostil a Deus, hostil à sua palavra e hostil ao povo de Deus. Tá bom? Isso é importante você anotar esses detalhes, as características, tá? Quando nós estivermos estudando esse assunto, tá bom? Sem mais delongas, nós vamos ler 4 características. Uma delas eu já antecipei aqui, mas é bom seguir aqui o roteiro também, né? A respeito dessa besta que emerge da terra, que começa do versículo 11 e vai até o versículo 18, ok? Provavelmente esse estudo não vai dar para fazer todo hoje, mas já estamos começando já a entrar nesse assunto. Provavelmente serão 3 vídeos a respeito desse assunto. Começando agora, mas aí nós iremos fazer mais 2 estudos sobre esse assunto. Tá ok? Porque é muito importante para o nosso entendimento. E para a nossa edificação em Cristo Jesus. Porque os tempos são findos. Então, a primeira característica nós já lemos. Que besta, de forma geral, ela é um símbolo de um poder, de um reino. Então, se usar a palavra besta, ou se usar a palavra animal, que é muito comum lá no livro de Daniel, lá no capítulo 7, especificamente, porque o capítulo 7 do livro de Daniel é um paralelo, ele é um complemento do livro do Apocalipse capítulo 13. Tá ok? Então, besta significa animal, que em profecia significa um reino, poder ou nação. Ou seja, um poder político. Conclui-se então que a besta da terra representa um poder político. Vai anotando esses detalhes que é muito importante para a nossa compreensão, viu, meus queridos? Segunda característica. A besta da terra tem autoridade global. O mundo inteiro tem a sua influência, viu? Semelhante à besta que emerge do mar, que já identificamos aqui. Você que também acompanha pela primeira vez, vê nos estudos anteriores que você vai estudar esse assunto maravilhoso. Tá? Consequentemente, a besta que emerge da terra também, ela é um poder global. Tá? Ou seja, a besta da terra é uma superpotência mundial. Terceira característica, que a besta da terra é um poder do tempo do fim. Ou seja, ela teve a sua influência muito mais forte, né? Muito mais poderosa, a partir de 1798 para cá. Apesar de ter sido descoberto um pouco antes, mas ela começou a despontar realmente com
potência mundial depois da Revolução Francesa para cá. Tá? Que nós também já estudamos esse assunto aqui. Tá bom? Então, é um poder tempo do fim. A besta da terra forçará todas as classes de pessoas a receberem uma marca sobre a mão direita ou sobre as testas, para que não possa comprar ou vender quem não tem essa marca. Tá ok? E quem receber essa marca vai ser um candidato para receber as 7 últimas pragas que serão derramadas sobre a terra. Sem mistura. Ou seja, sem mistura de misericórdia. Tá ok? E a quarta característica sobre a besta da terra, que ela é um poder cristão. A palavra cordeiro ocorre 30 vezes no Apocalipse. Mais ou menos. Com exceção de uma. Normalmente ela é símbolo de Cristo. Somente em uma passagem que ela não representa Cristo. E essa única exceção é justamente aqui mesmo, Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Tá ok? Onde é descrito que se parece com um cordeiro. Tá bom? Então, meus queridos, tendo isto já em mente, nesse estudo que queremos fazer, eu vou tirar o óculos, porque senão vai ficar dando um reflexo. Né? Fica estranho. Então, você não repara eu tirar o óculos da hora. Meus queridos, diante deste quadro, dessas características, já sabemos que a besta que emerge do mar representa o papado, ou o sistema papal. Né? A supremacia papal. Tá? E agora devemos descobrir o que significa a besta que emerge da Terra. Que também é uma superpotência mundial, tem influência mundial, tem influência sobre as pessoas. Ela ainda não impõe, mas ela profeticamente ela imporá, ou seja, Apocalipse capítulo 13, versículo 1 até o versículo 10, nós percebemos pela história que já se cumpriu. A ferida mortal sobre a besta que emerge do mar, sobre uma de suas cabeças, aquela coisa toda. Né? Já estudamos. Já a besta que emerge da terra, no versículo 1, tem a ver com a sua ascensão até os dias atuais. Mas nós vamos perceber no decorrer do texto que iremos ler, que apesar de ela ter uma aparência, né, seus chifres de aparência, mas ela vai mudar. Nem tudo que parece é. Ok? Sem mais delongas, vamos começar o nosso estudo. E depois a gente já vai identificar quem é essa besta. No decorrer do estudo mesmo, eu já direi a vocês o que significa esta besta que emerge da terra. Diz a palavra de Deus o seguinte, versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes a de um cordeiro, e falava como o dragão. Aqui para nós, meus queridos, já está nos deixando claro o seguinte, que esta besta que emerge da terra, ela tem 2 chifres, que se parecem com o de cordeiro. Primeiro ponto, não é a besta que se parece com o cordeiro. Esta besta, segundo a palavra grega, ela tem a mesma aparência. Essa segunda besta tem a mesma aparência da primeira besta. Mas o profeta João, na sua visão aqui do Apocalipse, ele viu nitidamente, claramente, o Espírito Santo mostrou para ele que apesar da aparência dessa besta ser semelhante à primeira besta, mas ela tinha 2 chifres que a diferenciavam. E esses chifres que se pareciam com o chifre de cordeiro. Tá? Lembrando bem que cordeiro, ele é o filhote da ovelha com o carneiro. Então, o cordeiro é um cordeirinho, é um filhotinho, é um animalzinho que está crescendo, que está evoluindo, que está, né, se acendendo. Então, e chifres, tanto besta como chifres, são quase que sinônimos, representam o poder. Né? São pilares, são diretrizes, forma de governo. Tá ok? Diz a palavra de Deus que esta besta, ela tem chifres que se parecem de um cordeiro, 2, mas na verdade ela fala como o dragão, ou seja, ela tem o mesmo espírito de forçar, ou terá, ainda não, mas ela terá o espírito de forçar as consciências das pessoas. Porque quando usa o símbolo de dragão na Bíblia,
que nós começamos a perceber claramente no capítulo 12 do livro do Apocalipse, nós percebemos que dragão é um símbolo também de Satanás. Então ela tem a aparência de cordeiro através de seus chifres, mas ela vai se transformar em poder opressor. Então, quem seria essa besta que surgiu da terra? Outra coisa, na profecia é claramente nos dito que esta besta ela surgiu da terra. Já sabemos que mar ou águas significam em profecia povos, nações e línguas. Se mar significa povos, nações e línguas, obviamente em profecia que terra, que já é uma, vamos assim dizer, é o antônimo, ela representa um lugar pouco habitado. Já sabemos que a besta que emerge do mar surgiu em meio às nações lá dos 10 chifres, já estudado lá na Europa. Ela surgiu dali, em meio às civilizações, em meio às guerras, em meio aos povos dali, e as civilizações modernas. Já a besta que emerge da terra surgiu de um lugar pouco habitado, mas se sobressaiu. Qual nação na história mundial, que hoje é uma superpotência mundial, estou lembrando vocês mesmo a pensarem, meus queridos, que ela tem influência sobre as pessoas economicamente, você é brasileiro, você sabe muito bem que muitas vezes nós somos prejudicados até devido a commodities, né? Commodities. Depois eu falarei mais um pouco a respeito desse assunto. Qual é a superpotência mundial que ela faz com que uma língua seja uma língua universal em todo o planeta, apesar dela não ser língua materna dela, mas ela é a língua que ela tem, porque os seus descobridores levaram essa língua para lá, e através dela fez com que essa língua se tornasse a língua universal, falada por todos os povos, a primeira língua, né? Segundo é o espanhol. Qual é a nação que com os seus entretenimentos, com a sua economia, né? Com o seu dinheiro, ela consegue influenciar o mundo? E que também surgiu de um lugar pouco habitado. Você acertou, meu querido. Estados Unidos da América. Mas por que, Flávio? Chifres de cordeiro, 2 chifres. Né? Chifres aqui nessa questão, meu querido, ela representa os 2 pilares da Constituição americana, né? Da declaração ali americana, que é liberdade de consciência, certo? E também liberdade religiosa. Os pilares. É a liberdade de consciência e liberdade religiosa. Tá? Então, através desses pilares, a nação que tem influência no mundo e que ela propaga a democracia nas nações, para todos os povos, e influencia também de forma militar também os povos, é o maior exército do mundo, é os Estados Unidos da América. É a superpotência mundial mesmo. Essa besta que emergiu da terra, ela surgiu nos Estados Unidos. Tem alguns dados que eu passarei para vocês aqui rapidinho, na minha colinha aqui, só para vocês terem ideia de que a profecia, e outra, nós percebemos que ela surgiu depois que a besta do mar fora ferida. A besta do mar fora ferida em 1798, onde ela perdeu sua supremacia papal, deixando de ser um poder que teria tanta influência religiosa como também teria a influência política sobre os povos. Ela forçaria a consciência das pessoas. Lembram-se que quem deu o poder, a autoridade, o trono para a besta que emerge do mar foi Satanás? Foi o dragão? Ou seja, os Estados Unidos da América, apesar de hoje ele ainda proclamar liberdade de consciência, liberdade de culto, um exemplo do que é a democracia para os povos, a profecia é clara. Ela vai mudar. E justamente nesse mesmo período, nessa época aí, quando o papado foi destituído do seu poder temporal, foi onde estava já a ascensão, estava vendo a ascensão dos Estados Unidos como império mundial, superpotência. Aqui alguns dados que eu vou dar para vocês, que diz o seguinte, olha. Primeiramente, a América, de forma geral, né,
ela foi, mas especificamente a América do Norte, foi descoberto em 1492 pela pessoa de Cristóvão Colombo, que aportou nas Antilhas. Já em 1620, pioneiros puritanos desembarcaram, né? Eles viram um barco ou um navio chamado Mayflower, ou Flores de Maio, e aportaram no dia 11 de dezembro do ano de 1620 ali, né, nos Estados Unidos da América. Esses pioneiros, eles vieram fugidos lá da Europa por causa da Inquisição que estava sendo imposta de uma forma poderosa sobre os protestantes, né? Lá não havia liberdade de culto, lá você não podia adorar a Deus segundo os ditames da sua consciência. E esses cristãos, esses protestantes fiéis, viajaram de lá já com o objetivo, com uma meta de chegar no novo mundo, na América, e ali estabelecer, ter a sua liberdade de culto, sua liberdade de consciência para adorar a Deus segundo os ditames da sua consciência. Quando aportaram na América, os pioneiros, os primeiros, mas depois vieram outros, então ali estabeleceram-se colônias na América do Norte, protestantes, né, vindos das perseguições que haviam lá. Isso está em perfeita harmonia com o que está em Apocalipse capítulo 12, né, versículo 15, que já estudamos aqui, que diz assim: e a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, ou seja, atrás da igreja, água como rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Versículo 16. E a terra ajudou a mulher, ou seja, ela resgatou a mulher, ela salvou a mulher, ela protegeu a mulher. E a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Então nós percebemos claramente essa profecia cumpriu-se aí também em 1620. Né? A terra ajudou a mulher, a igreja de Deus, a igreja que ama as escrituras sagradas, que preza pela palavra do Senhor. E ela ajudou, lugar pouco habitado, fugiu. Né? Isso já foi estudado em outro assunto. Se vocês quiserem saber mais detalhes desse tema aqui, vocês podem ir lá. Um outro ponto que eu quero destacar nesse estudo, meus queridos, é o seguinte. Quando nós estudamos o livro do Apocalipse, nós vamos perceber que a palavra de Deus ela é como uma lupa. O capítulo 12, ele já nos dá alguns parâmetros, de forma resumida do assunto. Capítulo 12, você pode ler aí. Né? Capítulo 13 já foi ampliado um pouco mais o que está relatado no capítulo 12. Já dando um pouco mais de detalhes. Entendeu? Capítulo 13, do 1 ao 10. No capítulo 13, versículo 11 ao 18, já vai dando mais uma ampliação do que está no capítulo 12 também. Entendeu? Vai se ampliando. Quando nós estudarmos o capítulo 14, vai se ampliar mais ainda. Então, cada vez que vamos evoluindo no estudo, vai se ampliando esse, ou microscópio, que se pode dizer dessa forma, ou o telescópio. Quanto mais você estuda, mais você busca, mais Deus vai abrir a sua mente e mais você vai percebendo que o tema vai se ampliando. É o mesmo tema, mas ele vai se ampliando, com mais detalhes, com mais minúcias. Entendeu, meus queridos? Então, outro ponto. Em 4 de julho de 1776, houve a independência americana. 4 de julho de 1776. A proclamação da independência nos Estados Unidos da América. Lembrando que em 1798 foi quando a supremacia papal terminou na Europa. Surgiu aí o que nós chamamos de Estado laico. Né? Já não mais o Estado estaria vinculado à igreja. Ou a igreja dominaria o Estado para tentar impor sobre a consciência das pessoas os seus dogmas, suas religiões. Mas, percebe que eu ainda estou no versículo 11 aí, você vê que o tema já vai ampliando. Mas isso vai mudar. Nós ainda hoje, se você e eu podemos estudar a palavra de Deus aí com internet, eu posso falar abertamente disso aqui, ok? É graças à liberdade religiosa que ainda nós temos de culto. Graças ao Estado brasileiro, né, ele ser um Estado laico, haver separação. O Estado não interfere, né,
no que diz respeito às questões religiosas. Então eu posso aqui, com liberdade religiosa, proclamar para vocês a verdade. Tá bom? Vamos mais. Feito isto, diz o versículo 11 que esta besta, que surgiu como uma plantinha e foi crescendo, ela tem aí a liberdade religiosa e a liberdade civil, dois pilares, que é muito importante para nós como cristãos, mas ela tem essa aparência, mas a Bíblia diz que ela falará como dragão. Ela vai forçar as consciências. Ainda não se cumpriu, mas já está um trabalho para isso. Eu tenho aqui esse livro aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Onde está esse livro? Onde está aqui? Esse livro aqui é interessante. Apocalipse capítulo 13. Esse aqui mostra nos documentos, desde os primórdios da história dos Estados Unidos da América, que mostram que a profecia está se cumprindo aos poucos. Tá? Não é algo que vai assim de uma hora para outra. Ah, está vindo decreto. Há um processo lento para chegar até lá. Né? Então, esse livro é fantástico. Mostra claramente os documentos que está em andamento. Essa questão, que ela falara como um dragão. Há alguns senadores lá nos Estados Unidos da América que ele já tem tons de dragão mesmo, tá? Aqui uma dica, se vocês querem comprar, Casa Publicadora Brasileira, tá bom? O livro Apocalipse 13. E o título é assim, olha. Leis dominicais, boicotes econômicos, decretos de morte e perseguição religiosa. Tá? Aqui é uma dica para vocês, para leitura aí, para vocês aprofundar o tema. Indo para o versículo 12, diz assim, sobre a besta que emerge da terra. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Isto não aconteceu ainda, percebe? O versículo 11 tem um ponto que se cumpre, já no final do versículo 11 mostra os pontos que ainda não se cumpriu, mas ainda identificamos que é os Estados Unidos da América, tá? Todas as evidências mostram para isso. E diz aqui no versículo 12, que esta besta que emerge da terra, ela vai exercer todo o poder da primeira besta. Então, na profecia é clara, tudo que ela fará para forçar as consciências é tudo em prol de homenagear, de prestar adoração à primeira besta. Que nós já identificamos que é o papado. Ok? Ela vai trabalhar em prol disto. Apesar de ser uma nação protestante, que ela nasceu protestante, mas ela vai mudar, né, a ordem das coisas, e ela vai fazer com que toda a terra adore a primeira besta. Viu, meus queridos? Tá? E diz mais. A primeira besta, que adorem a primeira besta, no final do versículo 12, diz: cuja chaga mortal fora curada. Você que já me acompanha aqui, você que já estudou, a chaga, ela ainda não foi curada. Está em processo de cura. Neste livro aqui, em outros que eu tenho também, o livro Grande Conflito, né? Tem um monte de livro aqui que fala sobre esse assunto aí. Entendeu? Tem estudos bíblicos aqui, também fala. Esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, tá? Aqui é fundamentado, meu querido. Este livro aqui. Esse aqui é uma nova era segundo as profecias de Daniel. E esse aqui, uma nova era segundo as profecias do Apocalipse. Ambos de Marvin Maxwell. Tem aqui os comentários bíblicos, né? Mas vamos lá, para a gente avançar. Então, meus queridos, o processo de cura já se iniciou desde 1929. Tá? Já foi estudado esse assunto aqui, através de Benito Mussolini, que devolveu, né, terras papais para o Papa, em 1929. Então, de lá para cá, o papado ele ainda é separado do Estado. Ele não tem influência, ele não tem mais como fazer como fazia antigamente, levar as pessoas à morte, à tortura, à Santa Inquisição, usando o poder do Estado. Ela não tem mais. Hoje ele é somente poder religioso, e o Papa realmente ele é um chefe de Estado, mas ele só domina ali na sua jurisdição ali, mas ele é uma influência mundial. Você sabe disso. Você sabe disso que eu estou falando. É o Chico pequeno ainda que fala alto.
tá? No mundo inteiro. Exercendo sua influência poderosa sobre os povos aí, né? Mas aqui diz mais. Então, também não se cumpriu ainda, a chaga mortal fora curada. Então percebemos que ela vai trabalhar, a besta que emerge da terra, ou os Estados Unidos da América, para fazer com que todos os povos adorem a primeira besta. Versículo 13. Diz mais. Como que vai ser esse trabalho para que a besta que emerge da terra consiga os seus intentos de fazer com que as pessoas adorem a primeira besta? Versículo 13 diz. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Nós vemos nesses textos, meu querido, uma contrafação novamente. A primeira contrafação é o chifre parecendo de cordeiro. Parecendo como de cordeiro. Não diz que é igual de cordeiro. Parece de cordeiro. Parece de Cristo. Protestantismo. Fala de Bíblia. Parece. Mas na verdade fala como dragão. A outra característica, outra contrafação, que ela vai fazer sinais que até fogo fará descer do céu. Ou seja, ela é uma contrafação daquilo que Elias fez lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. Só que lá, Elias foi pelo poder de Deus quando ele fez o fogo descer do céu. Né? Avisa dos homens queimando ali a oferta que foi oferecida ali ao Senhor, a Jeová. Né? Já nos últimos dias, nos tempos finais, quem fará isso será Satanás. A Bíblia é clara a respeito desse assunto. Né? Então, percebemos que o diabo ele faz uma contrafação, uma falsificação da verdade. Para quê? O versículo 14 responde. E engana os que habitam na terra, com os sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Esses sinais que a besta que emerge da terra, ou os Estados Unidos da América, fariam que fosse lançado até o ponto de fazer fogo descer do céu, que é uma contrafação do que está relatado no Antigo Testamento, que foi o servo de Deus que fez, o profeta Elias, no mesmo lugar que foi o berço do protestantismo, o berço da liberdade religiosa e também da liberdade civil, uma nação que é exemplo para todos os povos no que diz respeito à democracia, que tem sua influência econômica através do dólar, influência militar, influência política, influência de entretenimentos até, de cultura, a cultura americana, né? É o mesmo lugar onde surgiu também o chamado espiritismo moderno. Se é que vocês não sabem, pois fiquem sabendo. Surgiu lá nos Estados Unidos da América o que é chamado de o espiritismo moderno, em 1848, através das Irmãs Fox. Você pode pesquisar isso na internet. Irmãs Fox. Né? As famosas batidas na parede. Tá? É o berço do espiritismo moderno nos Estados Unidos da América. O mesmo lugar onde surgiu o protestantismo puro, né? O protestantismo querendo o melhor para os povos, é o mesmo lugar onde surgiu também o espiritismo moderno. E através do protestantismo e do espiritismo, né, vai haver uma amalgamação em onde esses sinais espíritas ou espiritualistas ficarão tão intimamente relacionados com o protestantismo que muitos vão associar que isso vem de Deus. A falsificação, ou como nós chamamos de contrafação. E aqui diz, no versículo 14, usando também uma outra linguagem bíblica, que está relatado no livro de Daniel, capítulo 3. Novamente vemos a contrafação do inimigo. Lá, a imagem foi erigida por Nabucodonosor, um pagão, né? Uma pessoa que por um momento se converteu, depois se corrompeu novamente, e nesse momento aí ele estava de uma forma soberba e orgulhosa, ele erigiu aquela estátua no campo de Dura ali, e impôs a adoração àquela estátua. E nós percebemos que Deus fez com que fosse lançado mão dessa história do passado, da estátua de Nabucodonosor, para falar que a besta que emerge da terra, ela faria uma imagem à besta que emerge do mar. Entendeu? E aí você vê que a linguagem é a mesma.
Diz claramente aqui, olha. Lerei novamente o versículo 14. E engana os que habitam na terra, com os sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta. Sinais, junto, com aquela aparência de cordeiro, aquela coisa toda, dizendo aos que habitam na terra, que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Nitidamente, apesar dos Estados Unidos da América ser uma superpotência mundial em todas as áreas que você imaginar, mas nós percebemos que ela vai prestar homenagem ao chifre pequeno de Daniel capítulo 7. Percebe? Ela vai prestar homenagem para o chifre pequeno de Daniel capítulo 7. Aquele chifrinho lá. Você pode ler lá, Daniel capítulo 7. O estrago que o chifre pequeno fez na história. Tá? E ainda faz, na mente de muitos. Minha intenção aqui, meu querido, não é atacar a religião de ninguém. A minha intenção é falar a verdade. É pregar a palavra. Baseado no conceito historicista de profecia. Que os nossos primeiros pais protestantes, né, detinham esse modelo historicista de interpretação profética. Que depois foi abandonado, isto, e aí já o diabo trabalhando fez com que entrasse dois conceitos espúrios de interpretação profética. O preterista e o futurista. Que foram criados não por protestantes, pessoas sinceras que queriam conhecer a verdade, como você que está estudando aí. Foi criado por dois jesuítas, para tentar desviar o foco do papado. Tá? É o chamado Contra-Reforma. Tá? Foi chamado Contra-Reforma. E aí os nossos incautos irmãos que não vigiam adotaram essas duas linhas de interpretação profética, que não veio pelas pessoas sinceras, dirigidas pelo Espírito Santo, mas uma intenção já de desvirtuar, tirar de foco o papado e colocar a culpa aí num computador, num supercomputador no futuro, né? num anticristo que ainda vai surgir. Mas a Bíblia é bem clara lá em 1 João, que já surgiu. Há muitos anticristos entre nós. Vai lá, lê lá. Tá bom? Eu sempre vou levar vocês, meus queridos, a estudar a Bíblia. Vocês lerem para vocês mesmos. Tá ok? Vocês vão tirar as conclusões. Tá ok? Aqui nós estamos só mostrando aqui os fatos. Então vamos avançando. Então, a contrafação da estátua. Então, esta besta que emerge da terra, ela vai fazer, né, aos que habitam na terra, que fizesse uma imagem, ou seja, uma semelhança, né, à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Aqui é onde nos mostra claramente, juntou conceitos espiritualistas, espíritas, com protestantismo, surgiu o que nós chamamos de protestantismo apostatado. Protestantismo apostatado. Tá? Ela vendeu os princípios da palavra de Deus, os princípios do Evangelho, por conveniências, por luxúrias, por facilidades, por favores, e esses mesmos protestantes, que um dia lá atrás fez com que nascesse uma nação livre, fosse um exemplo para todos os povos, e foi muito abençoada por Deus, e ainda é, porque nós estamos nesse período bom ainda. Mas ela vai chegar a um ponto que ela negará os ditames da consciência, e ela fará uma imagem, ou seja, ela vai imitar os passos do que foi o papado no passado. Vai fazer com que os legisladores, os protestantes americanos, vão fazer com que os legisladores façam leis para decretar, né, de acordo com o que eles creem que é verdade, e fazer com que aqueles que não aceitam essas leis, porque elas preferem ir pela palavra de Deus, serão perseguidas. Ou seja, a imagem da besta é o protestantismo apostatado, né, ou o falso profeta também é um sinônimo. Quando nós estudamos imagem da besta, falso profeta, ou a besta que emerge da terra, se refere à mesma coisa. São sinônimos, tá ok, meus queridos? São sinônimos. E ela se tornará o falso profeta. Tá bom? Vai ser novamente a união da igreja com o Estado. União da igreja com o Estado. Hoje, que coisa que não há. Estado laico. Lá nos Estados Unidos. E nós sabemos que os Estados Unidos ele é uma influência para o mundo. Fez isso lá. Logo em seguida, todas as nações irão fazer também. Isso não virá da Europa, como muitos pensam. Não vai vir lá do Papa. O Papa que vai fazer os decretos. Não, a profecia é clara. Vai vir
pela besta que emerge da terra. É ela que vai fazer as coisas acontecerem. Vai vir de lá dos Estados Unidos. E de lá vai espalhar para o mundo. Tá ok? Então não se deixe levar por pessoas que estão pregando aí que olha, vai vir pelo Papa aqui, vai vir pelo Papa. Não. A profecia é clara. Quem vai fazer a imagem à besta, quem vai fazer que as coisas aconteçam, quem vai fazer com que adorem a primeira besta, vai ser a besta que emerge da terra, que é os Estados Unidos da América. E diz mais no versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Então essa besta agora ela já fez uma imagem e agora foi dado um espírito, né? Que é o espírito do dragão, tá? De forçar as consciências das pessoas. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, igual ao dragão, e fizesse que fossem mortos, decreto de morte, todos os que não adorassem a imagem da besta. Flávio, mas essa imagem da besta vai ser uma estátua mesmo? É uma imagem que vai ser erigida? Não, gente, aqui é uma figura de linguagem. Tá certo que está usando o texto lá de Daniel capítulo 3. Mas aqui nada mais se refere de uma imitação, ou seja, os Estados Unidos da América vão imitar, através de suas leis, através lá do Congresso Nacional lá deles lá, né, o Congresso americano, eles vão imitar o mesmo sistema político da besta, do passado. E qual é esse? Aquilo que um dia eles perderam, que foi a supremacia papal, quando houve a separação igreja e Estado, os Estados Unidos da América, e aí essas literaturas me mostram claramente documentos que mostram isso acontecendo já, eles vão chegar a um ponto que vão ser votadas leis para que, novamente, o Estado esteja vinculado à igreja. Parece uma boa notícia, mas não é. Né? Porque, infelizmente, essas igrejas são apostatadas. Elas negaram as doutrinas de Cristo. Negaram os 10 mandamentos. Negaram o dia do Senhor. Então essas igrejas, você acha que elas vão querer que você adore a Deus segundo os ditames da sua consciência, segundo aquilo que você crê, qual é o dia do Senhor? Né? Não! Vai ser segundo aquilo que eles creem. E nós sabemos hoje, infelizmente, que muitas religiões protestantes, na verdade, elas já venderam seus princípios faz tempo. Né? Elas caíram já. Caíram na fé. Né? Infelizmente, suas doutrinas estão mais por tradições do que propriamente por doutrinas de Jesus Cristo. Meus queridos, nesse momento eu encerro esse estudo aqui. Né? Mas nós iremos dar continuidade no próximo episódio. Que Deus te abençoe. E você ainda vai ter muita surpresa nesse texto aqui que nós vamos ler daqui a pouco. Tá bom? Me aguarde no próximo estudo e fiquem com Deus. É o meu sincero desejo e oração. Amém.